Mais um Fala Pra Mós, episódio número 8. Hoje eu tô aqui com um cara muito especial para mim. Participou de toda a minha graduação aí, o professor Luiz Garbelotto, direto de Floripa. Então é um prazer enorme estar ele na minha mesa aqui, sentado, conversando comigo. E inclusive, daqui a alguns momentos ele vai estar palestrando pra gente aqui, para grandes cirurgiões dentistas aqui de Tubarão e região. E que é uma honra escutar ele e ver toda a trajetória dele, todo o trabalho que ele tem feito, maravilhoso, na parte de odontologia e estética aí, em Florianópolis. Luiz, brigadão por ter vindo. Ficamos muito felizes de ter aceito o convite de vir aqui palestrar com a gente. E, cara, vamos trocar uma ideia, bater um papo aí sobre como tu tá sendo a tua carreira em Florianópolis, o que tu tem feito, teu trabalho, a tua rotina clínica mesmo de odontologia. Muita gente que vai ver esse episódio te acompanha na rede social e tu tem trabalhos maravilhosos, tuas fotos, teus casos, o trabalho que tu faz com o xará lá, Marcelo da Rocha, meu xará. E a gente prestigia pela rede social e a gente acha fantástico. Bom, Marcelo, obrigado, cara, pelo convite. Fiquei bem feliz com a tua lembrança aí do meu nome. Parabenizar aqui pela tua estrutura, fantástico, de muito bom gosto, altíssimo nível mesmo. Torço muito para empreendimentos como esses de vocês aqui. A gente tem lá a participação na escola lá em Florianópolis, na Zenit, né? Eu sou professor da escola. E a gente sabe o quanto é difícil você manter um espaço como esse funcionando e com cursos de qualidade, alunos e tudo mais, né? Então, parabéns aí pela iniciativa e tenho certeza que vai ser um sucesso pelo pouco que eu já vi hoje aqui, tá? Obrigado, cara. Bom, em relação à minha formação, cara, eu vou fazer esse próximo setembro agora 24 anos de formação, tá? E contando mais os 5 de graduação, já vão para 29. Então eu vivo odontologia, né, há 29 anos, desde que eu entrei na graduação. E além disso, meu pai também é dentista, meu tio também é dentista, então eu venho de uma família que já está no meio, né? Então eu acompanhei, né, o meu pai por alguns anos. Já quando eu entrei na graduação, eu já passei a ir para o consultório dele, acompanhando ele. Então eu comecei, acho, muito cedo a ter essa rotina de consultório, olhando. Nas férias eu vinha, não ficava só curtindo praia e tal, sempre estava no consultório um pouco. Então talvez você não pensaria em outra coisa a não ser odontologia, talvez. Então, apesar de meu pai nunca ter me forçado a isso, de forma alguma, foi totalmente livre a minha escolha, mas eu acho que eu via na rotina dele algo que eu achava legal, interessante, uma vida legal, e eu achava que eu ia curtir. E tinha meu tio, que é muito próximo a mim, tem 7 anos de diferença apenas, né, o Luiz Fernando Altoé, que também sempre foi uma inspiração para mim, sempre foi como se fosse ele é um tio, mas é como se fosse um irmão mais velho, que acabou também, talvez, indiretamente me estimulando a isso. Eu achava que era teu irmão, tá? Não, tem muita gente, mas tem, talvez... temporão, assim, da minha mãe, aí então é próximo, a gente até é bem parecido, assim, né? E quando me formei, voltei para Criciúma. Trabalhei com meu pai, com o Luiz Fernando, por um tempo, a gente montou uma estrutura juntos lá, e trabalhei por alguns anos lá com eles, durante 10 anos, se não me engano. E rodei todo esse sul do estado aqui, cara. Eu trabalhava em Turvo, Jacinto Machado, cheguei a montar consultório em Araranguá. Fiz todo um tempo ali, tentei trazer minha esposa na época para cá, que ela já estava em Floripa trabalhando quando eu me formei. E no fim não deu certo, a vida me verteu para Floripa, comecei mestrado lá, minha especialização na mesma época, fiz junto as duas coisas. E acabou que depois de um tempo, eu resolvi parar as coisas aqui, assim, e investi também em Floripa com uma estrutura lá, junto com o Marcelo da Rocha, que é meu colega de graduação, e a esposa dele, a Joana, que nós 4, né, os 2 casais se juntaram para fazer um consultório juntos lá. E aí onde eu passei a atender em Florianópolis, né? Então isso vai fazer 20 anos, ano que vem, essa estrutura que a gente tem lá, que é pequena também, enxuta, porque a gente tem uma visão muito de um atendimento mais individualizado e não em produção, tá? Isso a gente pode falar um pouquinho mais na frente ali. E dediquei muito tempo sem querer, eu tive o prazer na minha graduação de ter como professora na minha bancada a Cláudia Volpato, que é hoje uma das referências na prótese aí nacionalmente, né? Apesar de ela não aparecer muito, ela é sem dúvida uma das que mais publica na área, e a gente acabou publicando 2 livros juntos. E por convite dela, obviamente que ela é a autora principal, eu fui como convidado ali, trabalhei muito com ela.
E hoje somos amigos e continuamos trabalhando juntos. E ela que me instigou a ir para esse lado da docência. Então, quando eu estava terminando minha especialização, ela me convidou para fazer parte do corpo docente como convidado da especialização de prótese da Federal. Tá. E é onde eu comecei a trabalhar como professor. Mas isso já tinha feito mestrado ou não? Terminei junto, assim. Ó. Terminou. Eu defendi o mestrado, a especialização na sexta e o mestrado na segunda. Foi meio louco, assim. Então, eu terminei isso e, em seguida, ela estava saindo aqui da Unisul como professora e entrando na Federal. Aí, ela me botou aqui, né, como indicação entendi, então. para a Unisul. Eu entrei no lugar dela aqui e passei a trabalhar. Tu fez engenharia de materiais, o mestrado? O meu mestrado foi na engenharia de materiais. A Cláudia já vinha fazendo uns trabalhos com o pessoal da engenharia e tinha uma parceria muito grande com o professor Márcio Fredel, que foi meu orientador. E aí, na época, ela falou assim, Luiz, tem umas vagas lá na engenharia, é um curso diferente, vem gente de várias áreas diferentes, não é só da engenharia mesmo, e tu pode fazer um trabalho direcionado para a tua área, se tu quiser, mas é outra pegada. Quer encarar tal? Eu acabei encarando, e foi muito legal. Eu sempre falo que se eu, tendo conhecido um pouquinho lá da engenharia nesse tempo que eu trabalhei lá dentro, seria uma área que eu talvez curtisse muito trabalhar, né, como engenheiro de materiais, que eu acho que é um campo altamente vasto, assim, de aplicação. Você tem muita opção de trabalho, muitas indústrias precisam de engenheiro de materiais. Então foi interessante, né, abrir uma visão para outras coisas. Mas eu não sou pesquisador. Pois tu não prolongou o doutorado. Eu até comecei um doutorado que eu não concluí, tá? Quando eu estava como professor substituto na UFSC, eu trabalhei com 4 anos aqui na Unisul, onde eu dei aula para ti. Depois que eu saí da Unisul, eu fiquei de substituto na UFSC 2 anos. E aí, então, eu fui muito estimulado lá, não tem que fazer o doutorado para poder fazer o concurso, para ir para Federal, concursar para Federal e tal. E naquela pilha daqueles 2 anos, eu entrei num doutorado. Lá na São Leopoldo Mandic, que era um curso que eu não precisava parar minha vida toda para isso, era um curso modular, né? Eu deslocava, voltava, então era mais flexível para a minha condição na época. Eu já estava casado com filho, não tinha muito como parar a vida só para estudar. E aí, mas eu não concluí, porque a hora que eu saí da UFSC, cara, eu tomei uma decisão que eu não queria ser professor da UFSC. Entendeu? Entendi. Não quero ser professor, não. Eu não quero essa rotina aqui para mim, até porque mudou muito o sistema de entrada, tu tem que entrar com dedicação exclusiva, tu não podia ter uma flexibilidade para ter consultório. Então eu ia ter que abandonar todos os anos, todos que eu tinha investido de consultório, para poder ficar como professor efetivo na universidade e depois futuramente talvez pedir uma redução de carga horária para daí trabalhar no consultório. Então não vi aquilo como uma boa opção para mim, e aí eu não concluí meu doutorado, tá? E investi muito pesado sempre no consultório. E mais ou menos nessa época foi quando o Marcelo fez a sociedade com os outros colegas lá e montou a Zenit. Então vai fazer 10 anos esse ano a Zenit. Mas tu é sócio da Zenit? Não sou sócio da Zenit, sou professor das equipes de prótese e de implantodontia, tá? E aí então eu visto a camisa, parece que eu sou um dos sócios, mas na verdade é porque eu acredito mesmo no negócio e boto muita energia lá dentro. Então hoje, uma semana por mês, eu tô lá na Zenit com os cursos de especialização de prótese e implantodontia. Tu se dedica uma semana... Uma semana do mês eu tô lá. As outras 3 semanas eu tô no consultório, bunda no mocho, trabalhando igual todo mundo e tendo as mesmas dores, as mesmas dificuldades e tentando evoluir, né, de pouquinho em pouquinho aí na nossa profissão. E tudo isso que tu me falou, a gente até estava conversando, teu material didático, tuas publicações e tuas coisas é muito um capricho sem, cara... Então, assim, isso é realmente uma coisa que eu aprendi com a Cláudia, tá? Que a Cláudia veio de uma formação de doutorado na dentística da UFSC. Então, aluna de Baratieri. Cobrança pesada em cima dessa questão de qualidade de foto, de imagem. Isso é muito forte na dentística, né? Entendi. E ela trouxe isso, né, pro material que a gente publicou no livro. E aí eu aprendi muito esse capricho com ela. Então, na hora que eu tô fazendo o caso e ela tá fotografando, ela tá o tempo inteiro me corrigindo. Luiz, ó, aqui tá uma sujeirinha aqui, a tua luva tá suja, o dente não sei o quê, lava aqui. Então, a gente presta muita atenção no entorno para que a fotografia fique bonita. Assim, eu já fui como aluno em curso, assim, eu olhava as coisas legais assim, de curso, assim, caraca, velho, parece que eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu tinha essa sensação. E depois que eu comecei a montar material didático, eu entendo como outra coisa hoje. Eu entendo como assim, isso tem que ser alguma coisa agradável aos olhos de quem está assistindo. Sim. Se eu boto lá um caso todo zoado, meio sujo, meio porcão, não, assim, ninguém... sabe? Pô, tu já olha como, né? Não dá aquele mesmo valor, tu não acha que foi tão caprichado. Então, eu acho que faz parte do capricho de tu mostrar um material de aula. É lógico que no dia a dia do trabalho, que eu não estou fotografando,
não sai aquilo ali daquele jeito. Entendeu? Daquele então, jeito. Às vezes eu faço fotos no dia a dia para mandar para o meu protético, né, conversa de laboratório e tal, e é coisa do dia a dia, que eu não estou documentando para aula. Agora, quando eu paro para documentar para aula, eu acho que se eu estou dedicando aquele tempo para isso, eu tento fazer com que fique umas imagens legais. Mas todo paciente teu, tu segue o mesmo padrão? Ah, sim. Isso eu não tenho distinção de qualidade, entendeu? Conversamos um pouco antes aqui de começar na gravação que eu tenho vários perfis de profissional hoje, tá? E eu vejo que eu me direcionei aos poucos, assim, meio vendo como que foi a vida do meu pai, sempre um consultório dele pequeno, só ele, o Luiz Fernando a mesma coisa, alguns colegas que eu admiro, assim, também, que tem uma linha mais, um negócio mais reduzido. E eu segui sempre muito isso, porque eu tenho dificuldade de delegar para outros colegas, de ter controle do que está acontecendo com o paciente. Então, eu sempre prezei por ter um atendimento mais individualizado, mais personalizado, mais tempo no atendimento para fazer mais bem feito possível daquela vez, para não ter repetição. Uma das coisas que mais hoje a gente tem prejuízo no consultório, principalmente de prótese, é repetição, cara. Repetição não é tu pagar de novo protético só. Pô, é todo o tempo que tu vai ter que fazer. Tempo de cadeira, né? tudo de novo. Então isso, cara, é demais assim de atraso pra gente, essa repetição. Então, às vezes tu ficar 20 minutos a mais, meia hora a mais no atendimento para tu poder ter mais qualidade e não ter que repetir, é melhor. E hoje, depois de 20 e tantos anos, cara, eu penso muito na minha saúde, eu já dedico um tempo para fazer as minhas coisas, eu não fico até altas horas no consultório, já chega às 6, 7 horas da tarde, eu tô cansado, eu não quero atender até 10 da noite, nem a pau, assim, sabe? Então a gente começa a entrar numa vibe diferente. Tu começa a valorizar a tua hora. A valorizar a tua hora, tu não quer fazer produção, tu quer, na verdade, que aquela tua hora clínica seja, tu produza bem, com bom valor agregado, que o teu cliente receba realmente um serviço diferenciado. Cara, e aí é suficiente, tu não precisa te matar de trabalhar até altas horas para tu poder ter um bom retorno e tu ficar feliz com o teu resultado, né? E a gente está lá, e nós trabalhamos muito sozinho, né? O dentista é isso, é muito sozinho. Cara, e quantas coisas legais que eu fiz ali que eu achei, cara, só eu que sei que ficou legal, entendeu? Eu não fotografei esse caso, que arrependimento de não ter feito. Mas isso é normal, cara, tu não tem tempo. Depois, né? Só que não dá para tu parar a rotina toda para fazer isso. Então, como eu estou sempre trabalhando nos pacientes, pensando se eu posso aproveitar aquele caso para alguma aula que eu dou. O tempo inteiro minha cabeça funciona assim. Aquela voz na nossa cabeça que fica falando sozinha com a gente, né? Fico pensando, o que eu posso aproveitar desse caso para dar aula? Tem caso que, cara, não, isso aqui não encaixa em nada, eu vou tocar, vou terminar, não vou fotografar nada. E tem caso que o paciente está pagando para mim, mas eu faço alguns takes que eu sei que já vão ser suficientes para eu montar uma historinha, eu ter algum material para eu enriquecer a aula, ou até fazer uma postagem no Instagram, porque o meu Instagram ele é muito para o profissional, né? Por conta da Zente, que eu estou lá há 10 anos, eu sempre foquei muito no profissional. O que a gente vê no teu Instagram é isso, aqui é profissional. Se eu tiver 3 ou 4 pacientes, cara, que me procuraram para ser atendidos no meu consultório por causa do Instagram, foi muito. Honestamente, não tenho essa procura de pacientes pelo Instagram. E eu sei porque eu nunca fiz um direcionamento de marketing para paciente. A linguagem que eu falo é muito para o dentista, né? A linguagem é muito para curso, para ensinar alguma coisa para os alunos que já passaram por nós. E para quem segue a gente lá, que é um público pequeno, não tem grandes seguidores, mas eu sei que é um público que está ali porque curte uma Mas tu já pensou em mudar virar essa chave? Em que sentido? De tentar buscar, tentar direcionar para paciente? Não, eu já pensei, mas nunca fui atrás disso. E também porque assim, eu tenho um ritmo hoje de atendimento que eu estou confortável. Se eu aumentar muito a procura de paciente para mim, eu vou ficar agoniado, ansioso, que eu não vou dar conta de atender adequadamente todo mundo, vai ter gente que vai ficar esperando. Então, eu estou num ritmo que eu estou conseguindo fazer os casos legal, com qualidade, entra paciente, sai paciente, sem eu precisar fazer uma captação de paciente extra para isso, né? O teu maior número de pacientes é pacientes encaminhados. Encaminhados, e os encaminhados começaram há menos tempo, tá? Mas é muito de um paciente para o outro. Hoje o que mais boca a boca forte é de um paciente para o outro, sem dúvida. O Marcelo da Rocha, ele trabalha contigo direto? Então, o Marcelo... Tá no consultório, ele tá também? O Marcelo, ele esteve mais. Quando ele começou a Zente, ele se transformou depois de um tempo no principal gestor da Zente. Então, ele já dedicou parte da semana dele a estar dentro da Zente para poder fazer aquela estrutura funcionar, né? Diferente da tua, lá tem a clínica que tem pacientes, são cursos com pacientes, e isso talvez seja a parte mais pesada da escola, tá? E demanda muita energia para isso rodar bem, né?
E ele então já começou a dedicar um tempo pra gente. E agora ele está com outro negócio em São Paulo, uma outra estrutura lá que ele está montando com outro grupo. Então ele está praticamente às pontas da semana lá comigo. Na segunda e na sexta ele está lá comigo atendendo. E a gente já tem outros colegas lá suprindo um pouco essa falta dele, né, quando eu tenho necessidade. Todo o teu capricho, eu até tava lembrando, cara, na faculdade, tu já era um cara fora da curva, tu já era caprichoso pra caramba. Pegava um provisório, assim, sabe, pô. Ficava 3 horas. 6 borrachinhas, 4 feltros. Já era caprichoso demais. Quando a gente ia te convidar ali, eu falava, pá, Léo, o Luiz é muito caprichoso, cara. Olha as fotos, cara. Olha aqui. Vai. Então, pô, chama muita atenção, cara. Tu tava me falando que esse teu capricho veio da tua mentora, né? Vamos dizer assim. E tu disse que veio da dentística, do Baratieri e tudo. E eu acompanhei que tu, em 2022, tu foi convidado para palestrar. Sim. No congresso da Revista Clínica. Um dos maiores congressos da parte estética aí. Com certeza é um marco para ti. Foi muito importante, muito importante. Não só para mim, como para o grupo, assim, né? Aí a gente realmente foi inesperado. Eu estava viajando com a família de férias e estava meio dormindo assim, final do dia. Aí eu recebi uma mensagem no Instagram, fui ver o professor Baratieri mandando convite e tal. Eu li assim, meio dormindo, li de novo. Cara, não, isso aqui é pegadinha, cara. Alguém roubou o celular do Baratieri. É possível, cara. Porque o professor Baratieri sempre teve... a gente nunca conseguiu levar ele lá para a escola. Sim, convidei algumas vezes depois desse convite dele. E a gente achou que não viria um convite tão cedo de lá, né? Mas foi uma grata, assim, satisfação nossa de ter esse convite e eu representar a equipe, né? Porque eu sempre falo que eu não faço nada sozinho na Zente, no grupo. Eu não sou o principal professor do grupo. A gente trabalha meio de igual para igual, não tem um que manda mais que outro, tá ligado? Assim, né? A gente divide as tarefas e todo mundo se ajuda e isso acho que está fazendo a coisa funcionar e caminhar bem, né? Então realmente esse evento foi um divisor para mim como um marco num palco, como foi, com a qualidade que é o Congresso da Clínica, com os nomes que vão lá, né? Então realmente para mim foi muito importante profissionalmente para meio chancelar assim como o professor Baratieri como se fosse um padrinho de não, eu aposto nesse cara aqui, entendeu? Entendi, isso é uma pô, imagina a tua sensação de estar lá naquele palco lá falando. Me preparei com muita antecedência, nunca terminei uma aula com tanta antecedência, porque a pressão é grande, assim, e tu tem que cuidar, né? É o tempo, é o que tu vai mostrar, é um monte de gente gigante falando. E o que tu vai falar de diferente de todo mundo. Então, realmente é diferente. Aí, cara, uma hora eu cheguei, não, vou falar o que eu faço, do jeito que eu faço, e é o que eu tenho de matéria para mostrar. Não vou ficar me matando de fazer casos para o congresso, que eu não vou nem ter tempo. Eu vou pegar o que eu tenho e vou mostrar o que eu tenho. Então, eu montei dentro do tema, né, uma história ali para aquilo e foi. Ô Luiz, a odontologia, cara, como que tá? A odontologia atual hoje, qual é o teu ponto de vista, assim? Hoje tu tem uma carreira sólida, tu já passou por muita coisa, já disse que trabalhou de maleta em várias cidades, inclusive hoje tu já tem a tua rotina, hoje tu diminui a tua rotina, inclusive, para te ter mais qualidade de vida, tua família, tudo, né, cara? E como que tu vê a odontologia atual nessa questão dos alunos saindo, a dificuldade que eles têm hoje de entrar no mercado, né? Tentando acelerar o percurso sem, sabe? Hoje parece que assim, ó, o aluno tem uma necessidade de se formar e parece que se ele não for especialista em alguma coisa, ele não consegue se encaixar. Eu sinto isso, os alunos cada vez mais cedo indo buscar a especialidade, né? Mas o ponto é assim, ó, os alunos que hoje a gente recebe, a experiência que eu tenho pela Zenit, né, é que eles estão, não todos obviamente, mas muitos chegam com deficiência de preparação de graduação. Então, a gente termina um módulo muitas vezes e a equipe lá se conversa, pô, como é que foi esse módulo e tal, e muitas vezes dá uma depressãozinha assim, sabe? Pô, cara, a gente não tá legal ainda, não tá no ponto que a gente quer, parece que eu não tô ensinando como eu queria. E quando vai terminando o curso, vai melhorando, né? E eu percebo que hoje o aluno, ele termina a especialização como ele deveria estar entrando. Ou seja, as coisas básicas que o cara tem que saber da graduação, muitas vezes ele chega na especialização e não consegue fazer bem feito. Fazer bem feito. Coisas simples.
E eu, cara, eu não tenho a menor dúvida que 80% do que a gente faz no consultório, que a gente ganha o jogo, é fazendo coisa básica. Não é o sofisticado. O sofisticado é um caso ou outro que tu vai ter. Fazer o básico bem feito, tu mata 80% dos teus problemas no consultório. E a gente acaba perdendo tempo para refinar o básico, para daí poder dar o salto pro especialista, né? Para coisa do especialista. E aí o aluno vai terminando o curso, vai ficando um pouco agoniado, porque o tempo está acabando e parece que ele não aprendeu muita coisa ainda, porque ele teve que remar um tempo para buscar a informação que ele já era para ter tido. Mas essa questão de eles não sair da graduação assim, talvez então a necessidade de fazer, eles estejam procurando cursos curtos, rápidos, né? Não sei se tu tem essa visão, eu vejo os alunos procurando isso. Isso depois de formado, tu quer dizer? Depois de formado. Eu acho que o primeiro problema é que ter essa pulverização de faculdade, né? Então isso acaba caindo a qualidade para todo mundo e o aluno vai sendo cada vez mais mal formado, né? E aí então a gente tem um aluno mal formado no mercado. Esses dias eu vi um dado que 60% dos dentistas até o 5º ano de formado desiste da profissão. É muita gente, cara. Se eu ver assim, é um número gigante. Então é difícil se manter. É uma profissão que exige disciplina, exige paciência, não é uma corrida de 100 metros, é uma coisa que tu vai acumulando conhecimento, vai galgando experiência, com o tempo, né, aos pouquinhos para tu chegar na maturidade profissional, pelo menos aos 10, 12, 15 anos de formado. Não adianta, é o tempo. Para tu trabalhar um pouco, se especializar, aí tu ter uma cancha de atender pacientes na tua especialidade, tu ter passado um monte de perrengue e poder, então, ter uma certa autoridade no assunto da tua especialidade. Só que as pessoas hoje não... Isso eu acho que deve ser de forma geral em todas as áreas, eu acredito, por conta de como que a tecnologia está influenciando a nossa vida, né? Tudo muito rápido, tudo muito... É tudo assim, né? Tudo tem que ser na hora, não tem que ser ninguém tem paciência para esperar. Então, aí puxando para a minha área da reabilitação, a reabilitação não se faz rápido. Reabilitação, tu tá reabilitando uma pessoa, ou seja, ela levou anos para chegar naquela condição e não tem como tu fazer isso em um mês, uma reabilitação e devolver tudo para ela. Então é uma construção, tu precisa ter paciência, precisa ter projeto, precisa ter atendimentos sequenciais para tu poder ir construindo tijolinho por tijolinho, devolvendo um padrão de normalidade para o paciente. Não tem outro jeito. E aí se as pessoas não tiverem essa paciência e não investir no básico, e o aluno, hoje eu percebo isso, tu bota para fazer um provisório. Tu falou do provisório agora, fez o provisório. Aí tu vai olhar, cara, tem um monte de coisa para melhorar. Quando dá tempo, a gente senta, olha, mostra, termina. Mas tem hora que já acabou o tempo da clínica e o negócio não tá legal. Não andou. E assim, ó, e aí tu fica na pressão, porque o curso tem que andar, o caso tem que andar, o paciente precisa, né? Então, aí a gente perde um pouco, às vezes, da qualidade, tanto do atendimento pro paciente quanto do aproveitamento pro aluno, porque falta um pouco da parte básica. É isso que eu tenho mais percebido, assim, tá? E além de falta a gana do cara querer aprender, cara. Aí, bom, aí se o cara não tiver vontade de aprender... Aí não dá, né? Aí não tem como. Não tem como. Mas o Roberto falou esse tempo, vocês fazem prova de seleção lá, né? Então, cara, isso começou na última turma que entrou, tá? Em março agora, a gente fez... Antigamente era assim, né? Era assim. Várias especializações. Eu fiz prova para entrar na minha... Quando fui aluno. Eu fui, para minha especialidade, eu fiz prova, né? Mas assim, hoje não... Então, aqui aí... Né, quando muitas graduações, muitas pós-graduações, e aí virou um mercado com muita oferta, né, então dilui todo mundo, normal. E aí agora as coisas vão se ajustando de novo. Então a gente conseguiu no curso de prótese, na última turma teve, né, bastante procura a mais do que o número de vagas, então a gente fez uma seleção que não foi uma prova, a gente fez uma análise de currículo e uma entrevista com os candidatos, né, para poder a gente... O objetivo é o quê? Não é diminuir ninguém, mas a gente conseguir selecionar dentistas que já estejam num ponto profissional melhor, adequado, para não passar todo esse trabalho que a gente estava passando nas turmas anteriores, né, com alguns alunos, porque não tinha preparação para encarar uma especialidade. E então a gente precisa... A ideia agora é tentar fazer isso, né? Então, para essa turma agora, que vai começar em março, ano que vem também, já tem agora o dobro da procura do ano passado, a gente já estava com mais de 60 interessados lá, agora vamos ver como é que nós vamos fazer isso. Porque também é chato tu dizer para aprovou 12 e os outros, e aí, o que faz com os outros? Tem todo ano que vem. É difícil, né? Porque... É complicado. Pô, ele vai para outro curso. Provavelmente ele vai para outro curso. Porque hoje é difícil a pessoa ficar esperando e tal, né? Então, cara, é isso sim, mas a gente precisa também ir elevando o nível do curso. O projeto é esse, né? Não se contentar sempre com o que tem,
e com o que tá. Isso eu trago tanto do meu atendimento clínico, assim, sempre que eu termino um paciente, cara, eu avalio. Pô, o que ficou bom aqui, o que ficou ruim, o que eu tenho que melhorar. Ah, fui muito lento. Às vezes até o tempo. Pô, fiz muito devagar. Não. Pô, isso aqui não ficou boa a qualidade disso, isso aqui podia ficar melhor aqui. E nesse de pouquinho em pouquinho que tu vai te autoanalisando, tu vai melhorando pro próximo. Só que se tu faz muito no automático e não para pensar nessas coisas, cara, tu não evolui. Tu vai sempre repetindo erros iguais. E é o que tá e é o que acontece. E não evolui. E é o que acontece. Ali no teu, a gente até falou antes ali, o facetamento indiscriminado, um dia tu postou. Sim. Cara, é a odontologia atual hoje, né? A gente, há muito tempo, eu e o Marcelo, nas aulas que a gente dava já em congresso, assim, a gente deu muita aula em stand de congresso já. E aí a gente falava sempre no final da aula, um pouco chamava atenção para isso, que já estava acontecendo há muitos anos atrás, bem antes da pandemia, tá? E assim, alguns professores falavam aqui, outros ali e tal, mas o que aconteceu, o que eu vejo, assim, foi um boom, assim, de cursos principalmente de resina, né? Que parece que hoje que todo mundo precisa de uma transformação do sorriso. E, cara, eu vou dizer, esse ano, tá? Já estamos em agosto. Pode falar. Eu não fiz 10 facetas no meu consultório, cara. Eu sou protesista. Eu não fiz 10 facetas no meu consultório em 8 meses. Tá? Não fiz. Pô, mas o meu paciente é diferente do teu, é diferente do outro, será? Ou é porque eu não ofereço esse trabalho para o paciente de uma forma desnecessária? Eu reflito muito sobre isso, assim. Pô, podia estar enchendo de ganhar dinheiro, vendendo faceta para todo mundo, mesmo onde não precisava tanto. Cara, mas sabe quando tu não... É uma coisa minha, eu não consigo fazer essa forçar a barra. Mas não é só tu, tem vários profissionais que não conseguem botar a cabeça no travesseiro. Exatamente. E tu fez uma boca inteira que talvez nem precisava. Quantos dentistas tu conhece facetados? Pois é. Deixa os meus dentes quantos aqui. Tu conhece? É difícil, tu não acha. Então assim, mas faceta todo mundo, mas não os dados dele, não. Então, eu acho um pouco over, tá? Tá demais. E principalmente quando tem uns antes e depois que o cara ainda coloca, que tu vê como tava e que, assim, tu conseguiria melhorar muito com... Mas aí eles já botam já desgastados. Tem desgastado, mas tem os que não, assim, que acaba botando antes mesmo achando que tava ruim. Mas aí, cara, assim, ó, é porque é difícil, mas a formação tá caminhando para isso aí, esses cursos rápidos, né? Te vendendo facilidade. Facilidade, aí tem um grupo hoje que vendendo gestão de faturamento de 100k, eu não sei o que, tudo dobrar teu faturamento, mas o cara não sabe nem quanto é que tu ganha, já quer dobrar teu faturamento. Sabe nem quanto cobra. Entendeu? Sabe nada. Então, virou muito o mercado de vender coisas que a princípio nossa profissão é saúde, cara, é promover saúde e fazer o que o cara precisa fazer. Não adianta tu ficar inventando coisas assim, é muito se colocar como paciente. Sempre nas aulas eu falo isso. Até terminei no Congresso da Clínica com essa frase, assim, ó, sempre se coloque como o paciente, faça para o teu paciente, ofereça para ele aquilo que você faria se fosse aquela boca, a sua boca. O que eu faria nesse caso aqui se fosse a minha boca? Eu faria isso. Então oferece isso, é tão simples, cara. E isso tu vai, com certeza, fazer o que ele precisa, da melhor maneira, sempre te colocando como paciente, porque tu quer que o atendimento seja bom como se fosse para você. E assim a coisa vai... Mas tem muito paciente também que procura já, querendo. Com certeza. Eu já chego, não, eu quero, não, mas não precisa, não. Mas e já aconteceu comigo lá, tá? Não no volume grande, mas já apareceu pacientes pedindo, e aí eu vou explicando como é que funciona, como é que é feito o procedimento, que aquilo ali não é para a vida toda, que ele vai ter que mudar aquilo daqui a alguns anos, e quantas repetições ao longo da vida ele vai ter que fazer. Né? Então ele vai ter essa grana para investir em todo momento da vida, e eu mostro uma alternativa. Não, isso aqui eu acho muito melhor tu fazer isso que é mais simples, mais barato e mais duradouro do que tu ficar repetindo uma coisa. E a gente vai botar a cabeça no travesseiro. Claro. E vai dormir. É isso aí. Tá tudo certo. Essa é a ideia. Eu tava conversando contigo que eu li na tua... Vou até ler aqui. Só use mudar algo se houver chance muito boa de ficar melhor e de trazer um real benefício ao paciente. Acho que tu postou isso aí lá no teu Instagram. Foi recente até isso. O que acontece, cara? Antes, tu larga essas porque aconteceu alguma coisa contigo ou tu larga lá porque porque assim, às vezes uma opinião cara, assim, tô naquela semana assim, recebi, eu não acredito isso, cara. Vou postar. Tem às vezes algumas indignaçõezinhas, mas eu acompanho muita gente legal que eu gosto de acompanhar no Instagram, e às vezes eu escuto uma conversa, escuto podcast, e vem essas coisas que não, cara, eu acho que eu vou escrever isso aí.
Eu fico durante o dia trabalhando, amadurecendo, no final eu vou botar. Mas, cara, às vezes não tem muito alcance, mas é uma opinião. É uma opinião tua. E ontem ainda escutava um podcast de um cara que eu gosto muito e ele fala assim, todo mundo tem opinião para tudo na internet, é o lugar que hoje todo mundo quer dar opinião. O cara entra para comentar um post, às vezes quer procurar uma briga ali, uma treta, o cara quer dar opinião. Então, cara, é um ambiente livre. E aceita livre, tudo, né? É um ambiente livre que tu bota a tua opinião, né? Tu meio que seleciona o público que te segue, às vezes pela tua opinião, e tá tudo certo, cada um faz o caminho, né? Mas o que eu quis falar com isso aí é porque é o seguinte, já apareceu muitas vezes o paciente pedindo para substituir alguma prótese, ou fazer algum trabalho, refazer algum trabalho. E eu olho assim, olha, eu vou dizer para ti, eu não sei se eu consigo fazer melhor do que o que tu tens aí. Tu tens um trabalho muito bom, já tem tantos anos, está funcionando, assim. Eu vejo que o ganho que tu vai ter em cima dessa troca, dessa substituição, não é tão expressivo que justifique o custo biológico e o custo financeiro. De repente esperar mais uns aninhos e tal. Então, nesse sentido que eu acho assim, né? De tu propor uma mudança para o paciente, cara, esses facetamentos é isso. Eu não consigo ver que aquele depois é melhor do que o antes, cara. A maioria dos casos. Sim, com certeza. Mas é porque eu tenho a tendência de gostar do dente natural, da forma do dente natural, da cor, dos detalhes e tal. E é tão difícil copiar isso que na verdade, o que está se fazendo hoje está se criando uma forma, uma textura, um aspecto de dente que não é o dente, né? É algo que... Mas é o que tá tendo no mercado, é o que tá pegando, e é o que a gente falou que tem paciente que pede isso, e que tu tem que explicar, tu tem que demitir ele. Eu demito, eu realmente, se eu acho que eu não preciso, eu não faço, cara, eu não consigo fazer. Eu simplesmente, olha, desculpa, mas eu não acho que tu precisa, eu não posso te ajudar, eu não vou fazer isso porque eu não vou ficar tranquilo com a minha consciência. Porque eu sei que eu tô fazendo uma coisa que tu não precisa. É bem essa conversa, jogo limpo. Hoje eu tô no ponto que eu já tenho como fazer isso. Não preciso medir palavras. Vou te dar a Moss sempre dá um presente, uma lembrancinha. Vou te dar uma lembrancinha. Essa empresa aqui de Tubarão promove isso aqui. Tá? Isso aqui é pra te fazer os rangos lá com a tua família. É pra abrir agora, pra olhar já? Tem que mostrar. Vamos lá então. Com cuidado aqui. Isso, né? Deixa eu... Tem a merchan da empresa aí que ali, ajuda. Ó, Luiz Garbelotto, tudo. Tem que mostrar lá naquela... Tem que mostrar lá na câmera. Aí. Mas vai ter que usar também, vai ter que postar lá. Obrigado. Muito bom, cara. Obrigado. Como é que é? O Roberto posta bastante comida lá. Mas ele não cozinha muito, né? Ele é mais dos restaurantes. Ele vê quem faz, ele fica ali coringando. Não posta, não fala obrigado, nada. Ô Luiz, a questão que tu estava me conversando comigo sobre da Zenith ali, tu pensa em ficar mais na parte de ensino ou tu acha que a parte de ensino que vai sair um pouquinho e tu vai ficar mais na Então, cara, isso é uma coisa interessante. Uma vez eu com a Cláudia no consultório dela documentando o caso pro livro. Isso então já faz mais de 10 anos, tá? Do primeiro livro. Aí ela já estava com quase esse tempo de formado que eu tô, 25 anos, né? Quase 25 anos. Ela assim, Balos, eu tô cansado de atender paciente. Pois o cara vai tirando o pé do acelerador. Cansado dessa rotina de paciente, nós vamos ficar cansado. Aí eu pensava, eu tenho 10 anos menos que ela de carreira, então eu tava com 15 de formado ali. Pensava, pé no fundo, né? Não quero nem passo pela cabeça isso. E hoje tô chegando no mesmo tempo dela e já me passou pela cabeça algumas vezes isso, tá? Dias mais cansativos, assim, que às vezes as coisas não dão tão certo como você queria e dá uma baixada na energia, dá vontade de dar uma tirada. E assim, cara, na verdade o problema que eu vejo é se parar atendimento para dedicar só para curso, principalmente se a gente tiver curso clínico, é difícil de tu ensinar um aluno se tu não está praticando. Então eu sempre tentei continuar com as duas coisas, sabendo que eu nunca vou estar 100% numa e na outra. Né? Para tu ir com tudo, assim, às vezes decolar uma carreira de professor aí que só tá vivendo disso, tu tem que dedicar mais tempo no dia a dia para tu produzir mais material, tu tem que filmar mais coisa, gravar mais aula, fazer mais material, depende disso. Então eu sempre fui jogando as duas coisas meio assim aos pouquinhos, porque eu entendo que eu preciso praticar e ter os perrengues lá para poder dar um ensino de mais
qualidade mais verdadeira para o aluno, né? Porque não, mas o teu material tu faz mais na tua clínica diária ou tu faz muito material com os alunos? Então, assim, os melhores materiais que a gente tem, que a gente faz para livro, para artigo, para aula, especialmente para aula, a gente tira um tempo para fazer isso. Então, assim, não dá para fazer aquele tipo de material que às vezes eu posto lá. Na clínica do aluno? No dia a dia. Não. Então, assim, às vezes eu pego lá, marco a Cláudia uma quarta-feira, a gente fica só um paciente a tarde toda lá e vamos fazer a sequência daquele passo a passo ali. Entendi. Para ter o detalhamento. Porque para tu ter um detalhamento da técnica, demora. Entendeu? Demora, toma tempo e faz. E tu faz, então, uma prótese, um tratamento longo. Então, tu fazer vários detalhamentos de cada passo a passo é demorado. Então, realmente, para ficar bom, assim, qualidade fotográfica, de imagem, de tudo, tem que tirar um tempo só para isso. Então, a gente faz isso quase que rotineiramente, tá? Tanto eu com o Marcelo, quando é com as cirurgias, né? Hoje, os casos que eu vou mostrar aqui... Tu não mexe em sangue. Que ele operou, eu não mexo em sangue, não. Só quando é uma estética imediata lá que eu tenho que fazer um provisório na hora que eu sujo a luva de sangue, mas não quero saber. Apesar de eu ter acompanhado meu pai, que é cirurgião desde a graduação, auxiliei cirurgia do lado dele várias, nunca botei um implante na vida. Então, não e nem quero. Cara, eu vou fazer uma pergunta e eu queria que tu respondesse até para as pessoas que querem seguir a carreira que hoje tu tem. Tá? Que eu acho que é uma grande dificuldade o aluno chegar assim, se formou, eu quero fazer reabilitação, quero fazer essas facetas, qual o caminho que eu preciso tomar? Será que eu faço esse curso aqui? Será que eu faço esse, aquele? Será que vou trabalhar e depois... O que que tu pensa, assim, do teu aluno? Bom, primeiro, o aluno que se forma hoje, tá? E já está direcionado para a área da reabilitação, eu acho que o primeiro problema que ele vai ter é qual o momento de ter o próprio consultório. Eu acho que hoje o mercado está tão grande, assim, com tanta opção, que não é uma boa opção, eu acho, o aluno pegar, alugar uma sala comercial, comprar num prédio lá no meio do centro da cidade e ficar escondido lá esperando bater paciente lá que não vai bater. Tá. Claro que tem essa linha hoje de galera que está mais ligada nas mídias sociais e sabe trabalhar bem com isso, eles conseguem captar paciente dali. E eu tenho um exemplo lá no curso, uma menina lá, aluna nossa aqui, e ela diz que 70% dos pacientes dela é do Instagram. Da rede social. Do Instagram. Então, a gurizada que está afinada com isso aí, consegue chamar paciente pelo Instagram. Mas se você não tem esse perfil, eu diria que você deveria primeiro, assim, tentar encostar, que eu digo assim, colar em alguém que você admire, que você acha que tem que seja uma boa referência para você, que possa te dar um espaço para você, nem que seja você ficar acompanhando e olhando a pessoa trabalhar. Ah, mas não vou ganhar nada. Não vai, cara. Pois é, mas esse é o problema. Outra coisa. Tu vais ganhar outra coisa. Tu vais ganhar experiência, vais ganhar vivência, vais ganhar cancha de atendimento, vais ganhar coisa que tu esperar sozinho fazer, tu vai demorar muito mais tempo. Então, às vezes, tu acompanhar 1 ano, 2 anos uma pessoa que é mais experiente na área, que como se fosse um estagiário da clínica, eu acho que é uma boa opção, tá? Para começar. E quem da área da prótese precisa, e eu vejo essa deficiência nos alunos, eles não têm uma boa conversa com os protéticos. Eles mal entraram num laboratório de prótese na vida, não sabem nem o que acontece lá dentro. Simplesmente mal demanda. Mal demanda, às vezes não sabe nem o que tem que pedir, tem dificuldade de saber que tipo de material que eu vou pedir, o que é melhor aqui, o que não é. Então falta uma conversa com o protético. Então você ter um espaço dentro de um laboratório que você vai conhecendo os processos de laboratório, tendo bons parceiros de laboratório, né? E vou além, assim. Hoje, até conversei com o teu sócio mais cedo, eu não tive na época uma orientação na graduação que eu já queria prótese, desde a fase que eu entrei no laboratório, não, é isso que eu quero. Pô, por que não foi fazer um curso técnico, de protético mesmo, paralelo ao curso? Sabe, uma coisa que eu acho que faz uma diferença para a habilidade do protesista, tu ter um conhecimento da parte técnica, e não precisa ser um ceramista, tu pode começar pela parte básica, de acrílico, né, coisa mais simples, mas que vai te dar uma experiência legal. Então, investir um pouco em laboratório, nem que seja para acompanhar o processo de laboratório, colar em alguém que tenha experiência, para que você tenha um tempo assim de ver como é que funciona realmente a especialidade, e aí então, tu alugar um espaço para trabalhar, atender teus pacientes, senão você montar uma estrutura tua de cara. A não ser que você já tenha um grupo de amigos que você possa dividir aquele espaço em mais gente e poder ter... E a especialidade em si, prótese dentária, ela faz nesse momento, já está fazendo ou não? Logo que se forma?
Cara, honestamente, do jeito que eu vejo os alunos saírem hoje da graduação, eu não vejo como uma boa alternativa de cara. Eu diria assim que 2 anos talvez seja um tempo razoável para a pessoa trabalhar por aí, passar os perrengues, ver qual que é, entendeu? E depois entrar com um pouco mais de experiência clínica de atendimento. Porque senão a pessoa entra não tendo consultório, não tendo experiência de atendimento em rotina, assim, hora em hora, 12 horas, sei lá. E aí não rende o curso para essa pessoa. Ela não tem o aproveitamento. Então, depois de 5 anos que ela se formou especialista, é que ela vai perceber que se eu estivesse fazendo o curso hoje, era outro aproveitamento, entende? Só que, cara, tem que ser mais velho que nem eu para poder dizer isso. Para dizer isso. Hoje não tem como, eles não é assim que funciona. Não entende assim. Não entende, não é assim que funciona, é difícil. No meio da faculdade já tá começando a mídia social. Né? No meio da faculdade. Já começa a se autopromover ali, né? Claro, porque daí a hora que ele sair, ele já tá... Pô, já tá tudo certo, já tô na pista. Aí é aquilo que tu falou, pô, eu não abriria nem a pau um consultório no meio do centro, numa sala, eu tava fudido. Essa é a palavra, desculpa a palavra. Mas, eu vou dizer, eu tenho um exemplo. Mas hoje em dia. Que hoje, olhando para trás assim, eu não deveria ter montado um consultório junto com meu pai e com meu tio assim que eu me formei. E eu fiz isso. Entrei junto, dívida de cara. Entrei pau a pau lá no negócio e, cara, eu não tinha paciente. Dificuldade do meu pai passar um paciente para mim, do meu tio passar um paciente para mim, não tem. Olhava o cara de guri, o que esse guri não sabe nada ainda? E é assim. Tem o preconceito, né, do recém-formado, do paciente com o recém-formado. Infelizmente, tem e sempre vai ter. Então, por esses motivos, hoje eu não abriria um consultório de cara e tentaria, assim, eu vejo muito claro isso, gruda em alguém que te conduza, assim, ó, que vai te mostrando o caminho, erros que ele já fez, que ele não vai deixar tu repetir e vai embora. Com certeza. E até eu ia te perguntar a questão deles tá sempre postando, sempre mandando. E a tua preparação para tua postagem, tu fica o dia inteiro, tu falou, cara, eu fico o dia inteiro matutando aquilo ali, pô, será que posso, será que não posso? Tá, vou colocar. Não, eu fico, e assim, ó, não é uma coisa a gente tem um medo. Não é será assim que vou, será que não vou? Que eu pego as fotos ali do rolo da câmera assim, não. Não, cara, eu vou lá, eu monto no Keynote, entendeu? Sim, eu boto o texto, eu monto uma estrutura, porque assim, eu quero que aquilo ali transmita alguma coisa para a pessoa. Tem coisas que é antes e depois? Tem, porque eu misturo um pouco, vou testando as coisas. Certeza. Mas muita coisa é para mostrar, ensinar alguma coisa, pelo menos, né? Pelo menos alguma dica, alguma coisa para ser útil, para a pessoa parar aquele tempo ali, olhar e, pô, por que eu aproveitei disso aqui? Né? Então tem um pouco essa pegada. E realmente eu penso assim, e tem dia que eu penso uma coisa e não tá legal. E daí passa uma semana, eu volto naquele mesmo caso e eu vou falar a mesma coisa que eu ia postar semana passada, mas aquela semana eu acho que não, tá legal sim, eu vou postar. Vou postar. Então, cara, imagina quanto tempo tu ficou ali pensando. Depende do dia. Ô Luiz, cara, a gente tá chegando mais a um fim aí do Fala Pra Moss. Maravilha, passou rápido. Passou rápido, conversa boa, passa rápido. Luizão, brigadão por ter vindo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu fiquei muito feliz de ter vindo, ter aparecido aqui. Espero que tu tenha gostado da casa, espero que tu goste de palestrar aqui dentro. Daqui a pouco tem mais vezes, com certeza. Tá? Brigadão. Valeu. Felizão, tá? Parabéns aí. Gente, acompanha lá o podcast lá, Fala Pra Moss. E curta, compartilhe lá com os colegas. Valeu!